Mas e aí? E aí o lançamento? Já de cara ele estourou ou ele demorou algumas semanas? Como que foi? Então, Como foi vendido também a parada? cara, foi assim, era um filme que ninguém conhecia previamente, né? Que nem hoje que tem as Tem IPs, trailer pra sabe? caramba, não tinha essas paradas? E, cara, foi um sucesso instantâneo, porque foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes. E como a gente estava falando que o George Lucas sofreu tanto, foi um processo tão árduo pra ele nem foi na estreia do Ah, Ele próprio viajou. filme. Ele Ele viajou. tava Por quê? de férias Ele no tava- Havaí com o Steven Spielberg. Mas porque ele achava que podia dar errado, ele não queria Não, porque sofrer? ele já devia estar de saco cheio, cansado. Aí ele Não falou, queria mais velho, ver eu não- aquela merda, né? vai Ele flopar, eu vou vazou. ficar aqui tomando daiquiri com o Steven Spielberg. E aí no final foi um estouro. Mas tipo, E- já de fila pra comprar ingresso? Sim. Foi. E olha só, nessa viagem de ácido aí do George Lucas, dele ir pro Havaí e tomar daiquiri, foi que nasceu Indiana Jones. É, desse papo Foi aí desse deles? papo quando Sim. eles foram pro Havaí e eles Vamos bateram fazer uma resenha coisa lá, junto. vamos fazer uma coisa juntos e aí criaram Indiana Jones. Nada mal. Mas uma coisa que eu acho que é porque, tipo, meio que bombou surpreendentemente, pegando todos os públicos, é que Star Wars não é ficção científica. Não. É Exato. uma novela. Então, Sim. tipo, pega todo mundo. Cara, eu não É sou uma seu novela, pai. É muita exato. novela, cara. Caso de família, né? É o que Caso eles de chamam, família, pode crer. É uma space opera, é uma novela no espaço. Então por isso que pegou todo mundo. Porque você fala, ai, ficção científica, já tem gente que torce É. o nariz, assim, tipo, ai, não gosto, muito diferentão, não vou querer isso. Então você coloca uma novela, Meio faroeste, meio capa É um espada, pouco de né? tudo, é uma tem misturadora. um pouquinho Fantasia. de tudo. Aí você consegue pegar todos os públicos juntos. Acho que é por isso que foi tão revolucionário, assim, bombou tanto na época. Porque todo mundo queria ver isso. E via mais de uma vez, né? A Sim. galera É. voltava pra ver, não era? Sim. Ou ficava na sessão, né? É, era, sim. era comum na época a galera simplesmente não sair da poltrona, ficava lá e assistia. Eu Hoje mesmo a já gente faz fiz isso quando era moleque. Olha aí, ó, altos flashbacks. É, já fiz isso. Você- Era bom Deus, na um época que crime. não tinha lugar marcado no cinema, Nossa, né? eu não peguei essa época aí. Mas as costas ainda dói também. Mas era uma época que a galera fazia isso e o George Lucas, depois ele se viu com um monstro nas mãos, né? É. Porque Star Wars estourou de tal forma que aí Saiu ele do controle dele. saiu do controle. Então, mas pensou, ele e já agora? fez pensando que eram 3, ou não? Ele Ele vendeu fez- a ideia pro... É uma história meio nebulosa. O George Nem Lucas ele sabe. De algum jeito, ele sempre muda a história, né? Quando ele conta. Cada documentário tem uma história O que ele diferente. já falou? Então, ele já falou que ele tinha pensado todos os 9 filmes na Mentira. cabeça. Ele já Mentira. falou. Ele já Muito falou que mentira tinha várias coisas da trilogia prequel pensadas. Ele já falou que tinha os 3 pensados. Já falou que, vou fazer esse aqui, se der certo eu faço mais. Eu acredito mais nessa última opção. Sim. Mas falar que ele já pensou um pouquinho nas prequels faz um pouco de sentido. Faz porque sentido. você dá um backstory pro Claro, personagem sim. que você tá contando. Tá, antes ele fez isso, É, eu também não, acho. O personagem tá aqui porque antes ele É. passou por isso. Tipo, não desenvolveu, mas Faz ele tinha uma sentido. leve Também ideia do que poderia acontecer E no passado. também, as prequels, ele não ia nem ter como fazer em 77, porque você visita muitos planetas, Ah, tá. É. muitos aliens. Tem muitos alienígenas que a gente vê na trilogia clássica que são fantasias reutilizadas de Verdade. Doctor Who e Sim, tal, então, de outras coisas. Então, quando ele teve Tem até agora o a ET, oportunidade... né? É. O Exato. E.T. Phone Home, sabe? Tá onde? Aparece em Star Wars. Aparece. Para! Episódio Te 1, juro. Ameaça Que hora? Fantasma. Aham. Na uma hora No lá ar? no Na Sen- Assembleia do Senado. Ele tá lá no meio? Ele é cânone. É. Pô, você achar essa imagem, Paquito, que Não, e doido. no filme do ET tem um menininho vestido de Yoda É no verdade. Halloween e o ET olha pra ele e reconhece ele. Então É? tem todo esse multiverso Spielberg Porra, eu não e George sabia Lucas. Teoricamente, o ET é da galáxia de Star Wars e ele usa a força, né? O ET usa a força no filme. levitar. Levita as coisas e tal. Então o ET tem midi-chlorians, ele é Jedi. Essa parada depois a gente vai falar aí, que é uma coisa que gerou Ai, as muita olha aí a discussão. polêmica. Os caras quererem explicar tudo, né? E Então. aí... Mas então, sucesso. O primeiro filme termina e já tem uma demanda pra ir fazer no segundo, ou ele já tava fazendo o segundo enquanto tava fazendo o primeiro? Ou tipo, Depois. Depois, né? Depois, Depois. não, depois. Ele bancou o Império Contra-Ataca, que é o segundo cronologicamente lançado, né? Sei. Bancou do bolso dele. Sério? Com a grana que ele ganhou? Com a grana que ele ganhou, porque ele não queria... o George Lucas, ele nunca quis ser escravizado pelos estúdios. Sei. Né? Ele Ali? sempre foi muito contra a cultura. É, eles ali. Olha o ET ali. Ah, Olha o ET. E.T. use the force. Né? Olha ele aí. Na Assembleia do Senado. o ET que tem olho azul, né? É.
Você vê que, né, às vezes não adianta ter olho azul também, né? É verdade, às vezes você vê uma pessoa com olho azul e a pessoa é horrível. Fala, não, olho azul não salva, né? Com 60 centímetros de pescoço. Como diz um amigo meu, é a mesma coisa de você encontrar como que é, uma pedra azul, qualquer uma pedra brilhante. Rubi? Rubi? Não, rubi é Vermelho. vermelho. Eu sou Vermelho. daltônico. Não, mentira, eu não sou não. Safira? Esmeralda. Safira isso, é azul, Meu esmeralda é Deus, verde. ridículo. É. Ô, gente. Eu não entendo muito de pedra. Eu não sei se é também não. o Ventura que tem essa piada. Fala que tinha um cara, amigo dele, que era olho verde, mas era horrível. Uma coisa é você achar uma esmeralda na merda, entendeu? Mas pelo menos se você pegar a esmeralda na merda, você ainda vende ela, né? Não dá pra fazer isso com o olho do Arrancar cara. o olho do cara. Né? Pô, mas então ele começa a bancar a parada porque ele não quer que o estúdio controle ele. Então ele ganhou muita grana. Quanto tempo depois sai? 3 anos. Só? Demorou... Eu até achei que era mais. Naquela Não, é época bem era mais ou rápido. menos esse o período. É? Porque era isso, ele queria ser muito livre, né? Desde o início, o George Lucas ele já tinha ranço de trabalhar com estúdios da forma que os mexendo estúdios no queriam. roteiro. Sabe Mexeram que no mexeram? filme dele, Ah, American é? Graffiti. Você sabe o que mexeram? Pediram pra mudar? No American Graffiti eles Não, não, retiraram... no No Star Wars? Star Wars, é. No Star Wars eles não Acho chegaram a que não. mexer. Ah, não chegaram? Não, Tá. não chegaram a mexer. Ele já teve um controle Só criativo. nas sequels isso acontece. Então, É. nas Pensou os sequels, caras assim, putz, adorei a história. Tira o Darth Vader. Exato. então. Pô, essa espada aí... É, eu gostei. cara. E se ele não tiver de capacete? Que tal Isso. arrancar o capacete? Não, aí não pode, aí não pode. Se identificou. Calma. Mas e aí? Vamos lá, cronologicamente, então. O segundo, ele já tem mais grana. A Industrial Light Magic, imagino que já esteja Já maior. cresceu mais. Já cresceu. Isso. Já aumentou o número de estagiário pra fazer as coisas lá. E Tá sabendo aí... como Porque os caras trabalhar. começam meio na garagem dos caras, não é? É um totalmente. depósito. É um literalmente depósito. na garagem. É mesmo? É um depósito. E aí depois eles se mudam pra São Francisco e aí eles... Ok, vamos... Fizemos. Sim. Conseguimos. Agora que a gente foi pioneiro, vamos melhorar o que a gente já fez e vamos criar coisas novas. E foi aí que, com o Império Contra-Ataca, o George Lucas foi pensando no roteiro, foi pensando na melhor forma de entregar o filme, porque filme do meio é sempre um problema, que é sempre um filme de desenvolvimento, né? Não um filme de conclusão. também. Exato. E aí, o que ele vai botar lá? E aí foi que ele pensou na ideia da paternidade do Luke Skywalker. Muita gente diz que é o melhor da trilogia, o segundo. Vocês concordam, hein? Aqui sim. também eu concordo. concordo. Com É o certeza. melhor, mas o meu favorito é o terceiro. Retorno de Jedi. Mas mesmo? pessoalmente, assim, Tá. mas esse é o Você melhor. sabe que é o melhor, mas o É, que você mais... É porque exato. tem a memória afetiva Exato. também. Sim, sim. Eu, por exemplo, amo também o episódio 3, Vingança do Sith. Nossa, eu amo esse filme. Que é maravilhoso. E eu lembro da pré-estreia, sabe? Eu no cinema com um sabre de luz de plástico, levantando lá. Aí chorando com os Jedi morrendo. Né? Já me identificando com os Jedi desde aquela época, né? Então, Vamos parar de falar da Ordem 66, por favor. Vamos mudar. Mas Clima aí... terrível. Então, o George Lucas ele teve que passar por todas essas provações para ele se tornar um Cavaleiro Jedi no cinema, né? Que Exato. foi quando ele fez o E Império o Contra-Ataca, segundo bancou do bolso. dá mais dinheiro do que o primeiro ou não? Putz, agora de cabeça eu Dá- não sei. dá uma olhada acho que depois. não. Eu Eu acho que não também, porque o primeiro foi muito inesperado, assim. Exato. Surpreendeu, né? Surpreendeu. Então o Império Contra-Ataca desenvolveu. Até aquele lance das letras em perspectiva, ele fez o esquema do rolo de... Era tudo prático. Vai puxandinho. Vai puxando, né? Um negócio em acetato, sei lá, e a Sim. câmera Quem filma. escreveu esses textos é o Brian De Palma, que é o Ah, é? diretor, também famosão. Porque assim, o George Lucas, ele não era pouca coisa, assim, né? Ele era brother do Spielberg, Olha só. do Coppola, do De Palma. Imagina o rolê de barco dessa galera, velho. Corta pra mim, quem que é o seu amigo? Paquito, Lene, Fabi, olha a diferença, entendeu? Agora, João Jedi, Matt É, Mando, Gabi agora- Orsini, agora olha aí. sim. Estamos elevando as paradas. E aí o terceiro, quanto tempo depois? 3 O anos retorno- também. 3 anos. Sempre esse espaço de E 3 tem anos. o lance do segundo filme terminar num cliffhanger Eu sou seu absurdo, pai. né, Você fica, cara? como assim? O Vader é pai dele. Não, mas não é que o Han Solo também, ele é... Congelado. Congelado, né? É, Pô, em é carbonita. tipo, os caras fizeram antes do... Fala, Paquito. O que teve a maior bilheteria foi o primeiro mesmo. Isso, Foi? De longe. Ah, é? Certa resposta. Quieta. Corrigido aqui pela inflação, dá quase o dobro do segundo lugar, que é o episódio 2.
E não sei se já tinham Caraca, feito. Caramba. eu não sabia que era tanta. Aliás, eu perdão, tô o surpreso. segundo lugar é o Despertar da Força. é. Por isso que eu fiquei surpreso. É. O episódio Ataque dos Clones. E eles fizeram esse lance do Han Solo. Morreu, não morreu, uma coisa que também não fazia muito isso no filme. porque o cara fica Matar lá, um personagem preso principal. num negócio que a gente não sabe o que é, É. que não existe aqui. Tipo, é um metal, é um gelo. Vira o que decoração é. de parede, né? Exato, Não, e vira agora uma geladeira. Você imagina o pessoal assistindo o filme em 1980 e termina com esse cliffhanger. Tipo, vocês vão esperar 3 anos pra descobrir o que Cara, aconteceu. Não mesmo. existia internet pra você discutir Exato. teorias O na época. pessoal Era deve ter com carta enlouquecido. Os caras trocavam carta. Trocavam carta. E aí, o que você acha que aconteceu? pro jornal, né? Mandava pro jornal pra teorizar, ou às vezes mandava em lista telefônica e tal. Era E uma hoje em loucura. dia a galera reclama de série semanal, né? Nossa, É. tem que esperar uma semana pro próximo episódio. Não aguento mais. Não. Pô, Amor. poxa, essa série tem 12 episódios, é muito longa. Pô, e na década de 90, dos anos 2000, que era 24 episódios, né? Prison Então- Break. Nossa, Meu 30 Deus. episódios. Então, imagina você terminar com o Darth Vader. Pode falar spoiler, né? Todo mundo Claro, sabe, né? Pô, gente. Pelo amor de Deus, se a galera não souber. Mais de 40 Não sei, anos já. né, gente? Nossa, Vai aí cara, que temos desculpa você, viu, que não sabe. É tipo Se falar que o você não Titanic sabe- afunda. Mas afunda mesmo? Se você tá chegando...